Olá, queridos, boa tarde. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre as arritmias cardíacas. Vamos focar hoje, neste momento, nas disritmias ou arritmias ventriculares, sobretudo porque na unidade de terapia intensiva, diante de todas essas drogas que nós estudamos e que causam alterações, cardiovasculares, a equipe de enfermagem precisa estar atento e, mais uma vez, e como sempre, precisa prestar uma assistência de qualidade aos pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva por conta de sua gravidade. Então, nós vamos ver neste primeiro momento as anormalidades, ou disritmias ou arritmias ventriculares, e vamos focar neste momento na taquicardia supraventricular, porque nós precisamos falar hoje sobre a diferença de desfibrilação e cardioversão, que a gente vai precisar utilizar muito isso no ambiente de UTI. Caso o paciente necessite, a equipe de enfermagem tem que estar preparada para fazer isso. Em outras oportunidades, nós poderemos ver as arritmias atriais, que também acontece, as anormalidades de condução, que são os bloqueios, que é uma aula totalmente separada, que a gente vai estudar os bloqueios atrioventriculares e os seus tipos, as suas anormalidades, mas hoje nós vamos focar nas alterações ventriculares, as disritmias, e vamos observar que a equipe de enfermagem ela tem um papel fundamental na assistência a esses pacientes quando ocorrem essas alterações. As principais alterações ventriculares, nós estudamos as duas primeiras, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, muito na disciplina de atendimento pré-hospitalar, emergência pré e intra-hospitalar. A gente fala ali sobre a fibrilação ventricular, fibrilar o coração, ele fica tremendo, e a gente fala também que da taquicardia ventricular, que são esses dois ritmos que são chocáveis, ritmos de parada cardiorrespiratória, e que a gente aplica o choque. A intenção desse nosso bate-papo é justamente fazer essa desmistificar, na verdade, e deixar bem claro para vocês a diferença entre desfibrilação e cardioversão. Como eu disse, os ritmos de parada cardiorrespiratória, eles se resumem em fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, AESP, que é atividade elétrica sem pulso, e a sistolia. Dentro desses quatro ritmos que a gente vai ser apresentado ali no monitor multiparamétrico ou então no desfibrilador, colocando as pás no peito do paciente, o médico vai poder analisar, junto com a equipe de enfermagem, em que ritmo esse paciente parou. Se o paciente estiver parado em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, a literatura fala, e o protocolo da American Heart Association e outros protocolos internacionais enfatizam o uso do desfibrilador. Hoje nós temos aí para utilizar no pré-hospitalar o DEA, que é o desfibrilador externo automático. A gente acoplar a pá e colocar no peito do paciente, ele faz uma análise do ritmo, e se o paciente tiver em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ele vai emitir o choque, salvando aquela vítima. Os outros dois ritmos, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia, não vai indicar choque. Então o protocolo pede para a gente intensificar as compressões torácicas e, no suporte avançado, fazer terapia medicamentosa. Então, a fibrilação ventricular, o coração, como eu disse, ele fica tremendo, E as características é um ritmo meio indeterminado, com ondas não identificáveis, que a gente precisa estar muito atento para o que a gente vai analisar ali no monitor.
As manifestações clínicas são as demais, né? O pulso ele praticamente desaparece, a respiração do paciente é aquela respiração agônica ou ausente, muitas das vezes, quando está em PCR já. E a etiologia dessa PCR é aqueles 5T e 5Hs que a gente vê, que eu falo isso de forma muito enfatizada na disciplina de emergência pré-hospitalar. A taquicardia ventricular, gente, estão falando da fibrilação. A taquicardia é uma arritmia potencialmente que ela é maligna, secundária de alguma cardiopatia que o paciente tenha. E a característica principal que a gente vai poder analisar nesse monitor é o complexo QRS alargado, né? E a gente vai ver o paciente, como o próprio nome diz, é taquicardia, né? Vai ver ali que a frequência cardíaca do paciente vai estar elevada, 120, 130, 140, 150, né? E vai ter a palpitação, mas o maior problema dessa alteração são as alterações hemodinâmicas. Se o paciente estiver estável, a gente vai ter uma tratativa diferente de um paciente instável. Se tem instabilidade hemodinâmica, justamente uma hipotensão, uma palpitação, né, uma agitação psicomotora. Esse paciente ele vai se manifestar ali de diversas formas, né? Então, para cada paciente desse, a gente tem um tratamento diferenciado da taquicardia, né? A atividade elétrica sem pulso, o próprio nome já está dizendo, o impulso elétrico de condução cardíaca, ele ocorre em um padrão até organizado às vezes, mas não produz contração miocárdica. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter atividade elétrica, mas o paciente vai estar sem pulso. Quais são essas características? O ritmo apresenta uma atividade elétrica organizada, como eu disse, geralmente não tão organizado como um ritmo normal, como um ritmo sinusal. O QRS ele pode estar estreito, lento ou largo, né? E a manifestação clínica que o paciente vai ter é justamente essa, aquele colapso circulatório, o paciente não está responsível, né? Ou muitas vezes em apneia, e a ausência de pulso ela é clara, né? Por isso que o nome é dito atividade elétrica, mas não tem pulso porque não gera justamente a contração miocárdica. A sistolia é o que a gente sempre chama, né? Aquela linha reta, né? Não há sístole, por isso que não há contração, por isso há negação, a sistolia. A característica, como não tem, uma linha reta, como eu já disse, então não vai ter complexo QRS, né? Vai estar ausente e não vai ter também batimentos cardíacos ali. A manifestação clínica do paciente é em PCR mesmo, né? Ausência de pulso, ausência de pressão arterial e a causa maior, né? Nesses casos, é uma isquemia, uma hipóxia, por várias causas, né? A gente tem que estudar de maneira muito criteriosa aqueles 5T e os 5Hs. Então, nos dois ritmos que eu falei inicialmente, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, o tratamento é a desfibrilação. Quando nós estamos diante de um paciente de uma taquicardia supraventricular, né, que tem características muito específicas que o médico vai ter que detectar ali, e a equipe de enfermagem deve estar atenta para, no momento em que for detectado esta disritmia, a gente providenciar os materiais e tanto humano quanto materiais específicos para realizar neste paciente. Então ele vai olhar ali que o QRS ele está às vezes regular, mas às vezes estreitos, né? Muitas das vezes. A onda P raramente é observada devido à alta frequência, a gente não consegue ver a onda P. E a frequência superior ali, como eu disse, a 120, 150, podendo chegar até 250, né? A manifestação clínica desse paciente é um paciente que apresenta aquela palpitação, né? Muito grande. E o que é que acontece? Quando a gente estiver diante desse paciente, a gente precisa tomar decisões muito rápidas e assertivas. Primeiramente, o médico, se o paciente estiver estável, observe que tem diferenças no tratamento. O paciente estando estável, o médico ele pode iniciar ali, como a literatura traz, até uma manobra vagal no seio carotídeo, né? Essa manobra nem todos os médicos querem fazer.
tanto no ambiente de emergência como no ambiente de UTI, porque eles têm suas contraindicações, e se o paciente tiver com um trombo, ele pode se deslocar desse trombo e obstruir uma artéria, gerando aí uma PCR e um caso muito mais grave, emergencial. É por isso que, diante de um ataque cardíaco supraventricular, eu tenho que ter um cenário todo montado para uma evolução para um PCR. Então, se ele fez a manobra vagal, não resolveu, a gente vai iniciar, primeiramente, com a cardioversão química, que nós falamos, né? Então, o que é essa cardioversão química? Nós vamos usar um medicamento de primeira escolha, né? Vai usar um antiarrítmico, né? Obviamente, mas um medicamento que eu disse a vocês que tem uma eficácia muito grande, assim como o nitroprusiato de sódio, a adenosina, ele tem um potencial de realizar essa normalidade diante de um ataque cardíaco supraventricular de forma esplendorosa. Então, assim, quem já usou sabe, quem já presenciou, que a adenosina, assim como eu elevei muito a eficácia do Nipride, a adenosina funciona da mesma forma. Vamos iniciar primeiro com 6 mg, claro, quem vai dizer isso é a prescrição médica. A gente pode fazer uma segunda dose de 12 mg, e a literatura diz que a gente precisa analisar esse paciente, porque a adenosina, ela tem, após ela realizada no paciente, a gente tem que explicar ao paciente antes que ela causa aquela euforia, aquela sensação de morte, né? Então, como ele é um antiarrítmico, para esse momento da taquicardia supraventricular, a equipe de enfermagem tem que estar atento para qualquer eventualidade. Não resolvendo, aí a gente vai evoluir justamente para cardioversão elétrica. O nosso desfibrilador já deve estar montado desde o início do atendimento desse paciente. E o que é que ocorre de diferencial aí? Se o paciente estava estável e não conseguiu fazer, o médico pode evoluir para a cardioversão elétrica. Se eu já atender um paciente e iniciar o meu plantão com instabilidade hemodinâmica, o que é isso? Quando justamente, gente, uma palpitação, uma agitação psicomotora, quadros de hipotensão graves, né? O paciente rebaixando o nível de consciência, aí não tem, o critério já vai mudar, a gente vai iniciar logo com a cardioversão elétrica. E como é feito? É aquele mesmo aparelho desfibrilador, só que existe justamente aí que entra a equipe de enfermagem, porque no momento que ele decide fazer essa cardioversão, a gente precisa fazer algumas alterações no monitor, no desfibrilador, perdão. Que alterações são essas? Existe uma tecla chamada sync ou sincronização. Toda vez, observem, toda vez que eu vou utilizar o desfibrilador para fazer uma cardioversão, que ele vai mudar o princípio dele, não mais vai fazer desfibrilação e sim cardioversão. Hoje os desfibriladores modernos já têm essa função, não precisa 2 aparelhos, não, em um aparelho só a gente consegue ver frequência cardíaca, a gente consegue rodar eletrocardiograma, a gente consegue mandar para a telemedicina, a gente consegue realizar cardioversão, realizar frequência cardíaca do paciente. Então, em um monitor só, os mais modernos já vêm assim. O que é importante na cardioversão é que esse choque ele vai ser dado na onda R. Lembram do complexo QRS? Pronto, justamente o QRS na onda R lá em cima, QRS. No momento que a gente aperta a tecla sincronizar, ele vai sincronizar e vai justamente de modo sincronizado ele vai emitir a sua carga elétrica na onda R, ou seja, no período refratário do complexo, no período refratário ventricular. Então, o que é que ocorre? Se eu não aperto essa tecla sincronizar, a gente não vai conseguir fazer a cardioversão. Então, é importante que a equipe de enfermagem esteja ciente de que
um paciente com taquicardia supraventricular, ele pode evoluir para uma PCR. Eu preciso estar ciente de que quando assim for diagnosticado pelo médico, eu preciso montar todo o aparato para um cenário que pode evoluir não só de uma cardioversão, mas para uma parada cardiorrespiratória. E eu preciso ajustar o monitor no para cardioversão e apertar a tecla sincronizar. Tranquilo? Pronto. O que é que acontece? Em muitas situações, o paciente, ele, se tiver instável, vai precisar ser sedado, né, gente? Vai precisar dar um choque no paciente, e muitas situações, se ele não tiver muito rebaixado, o médico vai fazer uma sedaçãozinha ali, usar um Dormonide ou até um midazolam, então um Propofol, né? Pode utilizar também, e realizar esse choque sincronizado. Só que a cardioversão elétrica tem suas contraindicações, né? Sobretudo pacientes que estão, como eu disse, com intoxicação digitálica, um ataque cardíaco atrial não pode ser feita, um ataque cardíaco repetidas de curta duração também. Então, quem vai analisar isso? O médico. Analisando isso, ele dando o diagnóstico, a equipe de enfermagem tem que estar preparada para utilizar esse monitor de forma muito eficaz e assertiva, ok? Obrigado. Estuda nesse período aí de isolamento, que a vida muda. Grande abraço.